Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a nossa segunda aula das dinâmicas ocultas relacionadas ao dinheiro. E preste muita atenção na aula de hoje, muita atenção, porque é ela que vai virar praticamente todas as chaves que precisam ser viradas para você se sentir capaz de criar mais oportunidades para criar mais dinheiro. Quando eu desenvolvi essa análise com relação à aula de hoje, foi o que fez eu sair do fundo do poço, da onde eu estava cheia de dívidas e falei: basta, chega, para mim acabou. Foi quando eu tomei consciência do que eu estava fazendo inconscientemente. E então eu digo que a aula de hoje é um presente. Se você entender a aula de hoje, você com certeza vai mudar o seu padrão vibracional, e mudando o seu padrão vibracional, trazendo do inconsciente para o seu consciente as informações necessárias, você muda a sua mentalidade e para de criar problema, para de criar escassez e começa realmente a criar oportunidades. E quando você cria oportunidades alinhado com a força da escala que a gente vai falar daqui a pouco, você consegue criar dinheiro, você consegue sair de uma crise financeira, você consegue sair, ter a coragem para procurar um emprego novo, para ir para uma empresa nova ou mudar de carreira, enfim. A palavra-chave é coragem, né? Se eu pudesse já dizer assim, um resumão da aula de hoje, coragem. E a aula de hoje transformou a minha vida. E eu montei esse quebra-cabeça de acordo com o que aconteceu comigo lá no passado. Para quem assistiu a live de quarta-feira passada, onde eu falei sobre as dinâmicas ocultas relacionadas ao dinheiro, eu contei um pouquinho sobre a minha história. Na aula passada eu falei um pouquinho da minha história e mais a origem relacionada ao dinheiro. Mas se vocês repararam na primeira aula, se vocês estavam prestando atenção na primeira aula, eu não falei quem eu era. Eu falei: eu sou filha, eu sou mãe, eu sou companheira, eu sou, várias coisas. Empresária me veio agora. Sou várias coisas, mas eu não falei quem realmente eu era. Eu não falei: eu sou Jaqueline da Silva Moraes, com a boca cheia. E foi de propósito mesmo, porque hoje nós vamos falar de identidade. Então a gente vai falar de identidade versus valor. Deixa eu só abaixar um pouco a luz aqui. Então a gente vai falar de identidade versus valor. E isso muda totalmente a sua visão. Quando você entender o que eu vou falar, vai mudar a sua visão com relação ao dinheiro. Então eu quero explicar um pouquinho, sobre a identidade. Vamos falar um pouquinho sobre a identidade, sobre a construção de quem nós somos, a construção da nossa identidade. Que nem lá no primeiro vídeo, na primeira aula, eu falei: eu sou eu. Eu sou eu. E ali eu estava, o que eu estava querendo dizer? Não tinha uma personagem, não tinha alguém ali colocando uma máscara. Eu sou eu. Agora, quando eu coloco assim: eu sou Jaqueline da Silva Moraes, eu sou fisioterapeuta, eu sou terapeuta, eu sou mentora, eu sou filha, eu sou empresária, eu sou professora, eu tô colocando rótulos. Rótulos que nós vamos construindo durante a nossa jornada. E essa jornada já começa antes do nosso nascimento.
Sim, antes do nosso nascimento a gente já escolhe mais ou menos que tipo de personagem que eu vou ser aqui, né? Parece até um avatar, né? Para isso, o que acontece? A gente escolhe lá uma mãe, escolhe lá um pai. E aí a gente resolve vir dessa mãe, desse pai, se for da vontade deste pai e desta mãe. Quando eles dizem sim para a vida, a gente vem. Quando a gente já vem com uma mochilinha, né? Por que a gente já vem com essa mochilinha? Porque olha aqui, ó. Aqui é a nossa família original. Família original. Então, essa família original, ela tem uma história, ela tem uma origem, ela tem a sua raiz e ela tem o seu território e a sua cultura. E tudo isso vai influenciar na minha identidade, tudo isso vai influenciar na construção do meu eu sou, entenderam? Então, se eu já venho de uma família, a minha base ali, família, que às vezes não tem muitos recursos financeiros, vamos pegar em questão de território, brasileiro, curitibano, então eu estou envolvida com aquela cultura daquela cidade, vou começar a me comportar conforme essas pessoas se comportam. A origem, a história da minha família. Então, por exemplo, tem história do clã da minha família por parte de mãe, que são indígenas, que são bugre, que são italianos. Por parte de pai, portugueses, espanhóis, poloneses, alemães. E aí o que acontece? Juntou mamãe, juntou papai, pluft! Juntou tudo isso e saiu o quê? Uma menina que era para ser primeira filha, né? Na verdade aqui não vou entrar nesse tema hoje, mas eu vim como uma energia de primeira filha. Outro dia eu posso falar sobre isso, mas não vamos falar na aula de hoje. Então eu venho com essa energia de primeira filha, ariana, porque essa energia de quando você nasce, do dia que você nasce, influencia de como você vai se comportar, essa energia que vai te movimentar para a vida. Essa energia do primeiro filho também, né, que praticamente é o susto, a mamãe geralmente leva um susto, tem toda aquela insegurança. Então a gente já vem, ó, nessa condição. A época que eu vim, em 1984, o Brasil estava passando por uma crise econômica. E aí os meus pais já não tinham assim uma condição muito boa de vida. Porém, meu pai trabalhava e ganhava bem, né? Mas não tinha assim condições de alto padrão, né? Tinha ali o necessário para se manter e tal. Então eu vim nesse contexto de dificuldade também. Tudo isso vai influenciar no seu DNA, vai influenciar na sua história, vai influenciar na sua identidade, em quem você está se tornando, tudo aquilo dali. Porque se mamãe e papai estavam com medo de passar fome, então minha mãe um dia minha mãe falou assim: quando a Jaque nasceu, a gente tinha crise econômica no país, né? Então, eles até tinham dinheiro, mas não tinha alimento no supermercado para comprar. Pense, você ter dinheiro, mas não tinha alimento no supermercado para comprar. E a minha mãe falou assim que ela comprava leite condensado. Então, veja bem, ela comprava leite condensado para dissolver na água para dar para mim e para o meu irmão. Então a gente vem todo nesse contexto, né? Eu vim nesse contexto, nesse território. E ali já as minhas células já foram criando essa identidade, né? Então venho desse pai e dessa mãe, deste clã. Se a gente for ver a história dos indígenas, teve muito problema com o território, perderam terra, alguns perderam sua identidade, foram humilhados, outros foram escravizados. Então vem num contexto de muita raiva, de muita luta, de luta por conquistar o seu território.
Depois, por lado de papai, aí vem também muito forte os poloneses que perderam suas terras, que tiveram que largar sua família, né? E também, lógico, tem as histórias de sucesso, né? Que tem um lado lá da minha família, dos artistas, né? Que tentaram, que conseguiram dar a volta por cima e fizeram da arte a alegria e um modo de ganhar dinheiro. Então você vai ouvindo a sua história, você vai ouvindo a história do seu clã e vai criando essa identidade, né? Então, quando a gente vai criando essa identidade conforme o que eu vou ouvindo e o meio onde eu estou inserido, o território. Então, ali a minha raiz está começando, né? Estou começando a criar raízes. E aí, a gente nasce da mamãe, toda aquela história do território. O que está acontecendo no território que você nasceu? Na minha época, era uma época literalmente de escassez, porque as pessoas até tinham dinheiro, mas não tinha condições, não tinha produtos no supermercado e a inflação era altíssima, né? Então foi uma época muito difícil e eu vim nessa época. É até engraçado porque me veio assim, porque que agora eu tô ajudando as pessoas a ganhar dinheiro e tudo mais, por conta de toda essa história aí. Então, veja bem, aí eu vim nesse contexto, lá na outra aula, quem assistiu, um pouquinho da minha história lá, eu nunca tive problema com dinheiro, né? Então, o dinheiro sempre veio muito rápido, muito fácil, de formas extraordinárias para mim, desde os 12 anos de idade, e em uma determinada época da minha vida, logo depois que eu casei, eu comecei a ter problemas financeiros. Só que aí eu fiz uma análise sistêmica para entender o que estava acontecendo comigo de forma oculta. Uma pessoa que sempre teve garra, força, disposição, e lá de executar, ganhava bem, e daí de repente do nada tudo começou a ir por água abaixo. E depois eu fui montando esse meu quebra-cabeça para identificar o que estava acontecendo com o dinheiro. Eu achava que o problema estava no dinheiro, mas eu já vou adiantar para você. Você não tem problema com o dinheiro, sério. Você não tem problema com o dinheiro. Você só está numa dinâmica oculta, ou seja, algo lá dentro de você que você ainda não conseguiu identificar, que está externalizando e fazendo com que você tenha problema com o dinheiro, mas você não tem problemas com o dinheiro. Precisa identificar o que está acontecendo dentro de você, trazer a solução, criar um novo caminho e aí as coisas voltarem ao normal. Foi isso que aconteceu comigo. Eu pensava que eu estava tendo problema com dinheiro. Quando eu fui buscar o autoconhecimento e buscar os meus processos de intervenção de cura, as ferramentas para me curar, eu percebi que, uou, não tem nada a ver com dinheiro. Estava totalmente ligada com a história do meu clã e com as minhas emoções. Totalmente ligado com a história do meu clã e com as minhas emoções. Eu tive uma crise de identidade. Geralmente essa crise acontece aproximadamente aos 31, 32, 33 anos, mais ou menos nessa época, que é a época que a gente está realmente firmando a identidade. Essa sou eu. E eu tive uma crise de identidade, mais ou menos nessa época, que foi quando eu casei, logo depois que eu casei, porque eu perdi a minha estrutura, a minha referência de base, que era minha família, papai e mamãe. Então ali foi a primeira crise que eu tive oculta relacionada ao dinheiro, que eu não tinha tomado consciência. Quando eu era solteira, o que acontecia? Tava ali sempre papai e mamãe. Papai e mamãe faz tudo por você antes de você casar.
Depois, se você não tem um preparo emocional, se você não cria um ritual para essa passagem, a sensação de que assim, tipo, perdi meu pai, perdi minha mãe, tô órfão, então perdi minha identidade, perdi minhas origens. E foi isso que aconteceu comigo na primeira mensagem oculta, e eu não tinha esse entendimento na época. Por quê? Quando a gente começa a construir a nossa identidade está aqui, ó, na família de origem. E toda a história que você traz com a sua família de origem, todo o seu crescimento, todo o seu desenvolvimento. E quando eu casei, quando a gente casa, a gente passa a construir uma família atual. E quando eu fui para essa família atual e não criei um ritual, porque por mais que tenha casado na igreja lá e tal, e perante a sociedade, não foi criado um ritual para minha alma, né, entender que eu estava fazendo uma transição. E ali ficou pesado para mim, porque eu me senti sem base, sem chão. E aí mexeu com a minha estrutura, mexeu com toda a minha parte emocional. E eu fiquei sem força. E entrei numa crise de identidade e eu estava bem próximo da data onde a gente começa a fortalecer a nossa identidade. E para mim, em vez de fortalecer, eu entrei em crise de identidade. Eu não sabia quem eu era. Então isso começou a me trazer problemas, não só, principalmente na vida financeira, porque vocês já vão entender que a identidade está relacionada com o valor, mas também fora disso, no relacionamento profissional, no relacionamento com o meu parceiro, no relacionamento com os meus amigos, e eu fui me fechando, fui entrando com as minhas sociedades, que eu tinha sociedade na época, então fui entrando nessa crise de não saber quem eu sou e perdi o chão, e nisso começou problema depois aqui fora, claro. Problema com dinheiro, problema profissional, problema no casamento, problema com sociedade. E aí o que acontece? Quando a gente entra nessa crise, a gente entra num padrão infantil. Por quê? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Então eu não queria mais saber de trabalhar, não queria mais saber de casamento, cônjuge. Eu não tinha capacidade naquele momento. Não me sentia capaz naquele momento de manter uma estrutura de uma empresa, 2 empresas que eu já tinha na época, e larguei tudo, porque entrei num padrão infantil inconscientemente. Então o que acontece? Quando a gente entra no padrão infantil, a gente larga tudo, porque a gente só quer quem? Papai e mamãe. E eu entrei nesse padrão, queria papai e queria mamãe. E aí entrei nessa crise de identidade. E aí as coisas começaram a se perder. Com isso eu perdi o meu valor. Eu não sabia quem eu era, eu já não era mais reconhecida e começou a mexer com o meu valor. E aí quando mexeu com o meu valor, com quem realmente mexe, né, com o seu valor, aí foi que as coisas começaram a ir por água abaixo e eu tive um DHS. E quando eu tive esse DHS, a gente fala assim que o DHS, na verdade, ele é um presente, que é uma oportunidade que a vida está te dando de você olhar e falar, olha, tem alguma coisa errada, olhe para isso. E eu tive 2 DHS, né? Um antes do casamento e depois do casamento, que me levaram a essa busca, porque eu já não tinha mais o que? Tinha perdido a estrutura, a base, o chão. Mexeu com a minha raiz. E aí isso começou a afetar, porque pense na estrutura de uma casa. Se você não coloca a base, ela cai. Quando algo acontece que mexe com a sua estrutura familiar, o que acontece? Abre o chão e você cai. E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ter sérios problemas, principalmente financeiro, porque o dinheiro está ligado com o valor, com quem você é, como você se vê.
E aí eu entrei numa dinâmica infantil e numa outra dinâmica de honra, de honrar uma ancestralidade, né? E aí eu vou contar para você no próximo vídeo, para não ficar assim tão extenso. Mas olha como é importante a gente saber da força que tem a nossa família de raiz. Porque se a gente não constrói essa base e se a gente não fica sólida com ela, quando a gente sai desse núcleo, a gente começa a ter problemas profissionais, com o cônjuge e, lógico, com o dinheiro. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho ainda dessa construção de identidade, mas relacionado ao quê? Relacionado ao valor. E você vai ver na outra aula que o valor está totalmente ligado com o dinheiro. Totalmente ligado, tá? E aí a gente vai entender melhor esta ligação. Daqui a pouquinho na próxima aula.